Olá pessoal, eu sou a Carla. Olá pessoal, eu sou o Henrique. E esse é o Conta aí Jovem. No episódio de hoje nós vamos falar sobre departamento pessoal. O que é o departamento pessoal, qual a sua importância dentro da empresa e qual a diferença do departamento pessoal para RH. Mas antes de começar, nós gostaríamos de agradecer ao NIS, que em parceria com a UFAL disponibilizou esse espaço para que a gente possa fazer a gravação do podcast, e também a nossa equipe de gravação e de edição, que sempre trabalham para que o podcast saia do papel e chegue em vocês na melhor qualidade. E fiquem ligados que no final do vídeo a gente tem uma surpresa para você que assistiu até o fim. E para apresentar essa convidada, que é um currículo bem extenso, vocês me desculpem, mas eu vou precisar ler. Ela é contadora, especialista em legislação e auditoria trabalhista, formação em neurociência aplicada à liderança, pós-graduanda em neurociência aplicada ao comportamento de desempenho, BPO responsável pela proteção de dados e adequação à LGPD, gestora de DP, formando profissionais que geram valor. Samara Farias. Olá, Samara, seja bem-vinda. Fala um pouco sobre você para a gente e se apresenta para o pessoal também que está assistindo. Gente, satisfação enorme estar aqui com vocês. Receber esse convite aí do CRCAL Jovem. Já participei aí da comissão há um tempo, então para mim é um motivo de muita alegria poder voltar agora nesse formato de uma conversa, né, um bate-papo, para falar sobre algo que eu amo de paixão, que é o meu departamento pessoal. Então, gente, para falar um pouquinho, já posso começar falando sobre mim, é? Já posso Pode se iniciar? apresentar, falar para a gente. Meu Deus do céu. Vocês já trouxeram aqui o meu currículo, que já é a parte da formalidade, né, do que a minha formação, minha especialidade. Sou contadora de paixão também. Mas para falar um pouco sobre a minha história, acho que eu vou ter que começar falando que eu comecei lá em 2018. Em 2018, eu comecei na contabilidade, mas aí não tive contato inicialmente com o departamento pessoal. O departamento pessoal eu tive contato um pouquinho depois, quando eu entrei na MQ Governança Contábil, como estagiária. Não sabia de nada, minha gente. É sempre assim. Eu estava no segundo período da faculdade, não sabia calcular uma hora extra, não sabia quais eram os conceitos e a legislação por trás das férias, por exemplo. Mas daí eu tive a oportunidade de conhecer esses detalhes e na prática, né? Porque já o estágio já começando ali a fazer na prática como eram as férias, as admissões e todos os processos que estão inerentes ao departamento pessoal. Então, comecei como estagiária, passei a ser auxiliar, depois cheguei a ser analista, depois fui para a supervisão e hoje eu estou como coordenadora de compliance hoje na MQ, atuando em outras frentes, que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? Uma conversa já que a gente já estava falando, que se fosse ao ar já ia ser muito proveitoso. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, de onde eu comecei os meus primeiros contatos com o departamento pessoal. Desde então, foi amor à primeira vista. E aí, sempre que eu tenho uma oportunidade, claro, eu levanto a bandeira do departamento pessoal por aí. Muito bom, um ícone. E aí, como você falou, né, o departamento pessoal, ele, na faculdade, a gente não tem esse contato direto do que é o departamento pessoal. Então, a nossa primeira pergunta é que você fale para a gente o que é o departamento pessoal e qual é a função do DP dentro da empresa. É claro. Desde o início, até no meu período ali de estágio, eu sempre ouvia os contadores em formação falando que o departamento pessoal era o departamento que ninguém queria contato, porque é o departamento que os profissionais mais falam com os clientes, né? Porque todo mundo liga quase todos os dias e é natural porque trata-se de gestão de pessoas, a gente está tratando sobre pessoas e ninguém é igual a ninguém. E se ninguém é igual a ninguém, por que os processos de departamento pessoal seriam iguais, né? Sim. E por isso que os contadores, eles que estavam ali em formação na faculdade, os colegas, eles falavam sobre esse receio de estar atuando no departamento pessoal. E para mim, eu disse, meu Deus, é a minha paixão. Eu amo falar, eu amo tirar dúvidas das pessoas. E aí eu dei match logo de primeira. O que é o departamento pessoal? Ele vai ser o setor que vai dar suporte e garantir a conformidade inicialmente de todas as relações, seja de trabalho ou de emprego, daquela empresa. Garantir relações com segurança e transparência, né? Tanto as relações de trabalho, emprego e a relação previdenciária também que vai estar envolvida. Então, esse é o papel do departamento pessoal. Como eu sempre falo,
não é só folha de pagamento, ele vai muito além desses processos, dos processos que são chaves, como admissão, férias, rescisões. A gente faz realmente, a gente gera informações e indicadores importantes para os clientes. E realmente na faculdade a gente não tem nenhuma matéria disso, né? Acredito que você aprende a calcular a folha ali em custos. Fala um pouquinho sobre, mas nem... Isso, na minha época, que não é tão distante, tá, minha gente? Pelo amor de Deus, eu me formei em 2020, mas na minha época a gente tinha a disciplina de rotinas trabalhistas. Então a gente conseguia fazer ali o básico de como eram as férias, como é uma rescisão, como é um fechamento de uma folha, mas nada muito aprofundado. E a gente sabe que existem segmentos e segmentos que trazem mais complexidade à gestão desses processos no dia a dia da empresa. O que a gente vê na faculdade é as férias normais, é o salário, mais o terço, desconto INSS, imposto de renda se houver, e é isso. O basicão. Mas a gente sabe que na prática o funcionário vem com variáveis, ele recebeu hora extra, ele recebeu comissões, ele teve adicional noturno e tudo isso a legislação fala que precisa refletir no cálculo das férias. Então, para que a empresa esteja em conformidade, ela precisa fazer uma média de todas as variáveis que o colaborador recebeu durante o período aquisitivo, para que haja esse pagamento também nas férias. Então, esses pormenores e esses detalhes, a gente aprende na raça, no dia a dia. Não vai ensinar. E assim, até quando se aproxima o feriado, a galera já está se programando para o feriado e o DP está aqui, recebendo ligação, tirando dúvida. Como é que funciona a hora extra? Esse feriado realmente é facultativo, é nacional? Posso abrir, eu não posso? Pode abrir, não pode. Então, realmente é ligação a todo momento, né? É ligação a todo momento. Meu funcionário atrasou, eu posso dar justa causa? Peraí, vamos com calma. Não dá para já pular para uma justa causa. Vamos conversar, vamos entender o porquê desses atrasos. O atraso é recorrente. Será que não seria, então, o momento de haver uma conversa, né? E é a partir daí que a gente já percebe o quanto de informações o departamento pessoal ele faz a gestão que podem ser indicadores de outras coisas que podem estar acontecendo dentro da empresa. Como, por exemplo, essa questão dos atrasos. Atrasos, falta, muito volume de lançamento de atestado no teu cliente. Será que não tem alguma coisa acontecendo lá? Será que não é um indicador de alguma coisa em relação ao clima organizacional da empresa que pode o departamento pessoal sinalizar? Como uma pergunta, é o meu papel, enquanto uma profissional do departamento pessoal, atuar nessa questão do clima organizacional? Não efetivamente, mas se a gente tem essas informações, não custa nada a gente trabalhar como parceiro do nosso cliente, porque somos parceiros dos nossos clientes, e questionar, tá tudo bem? Eu notei que houve um volume, um aumento de lançamento de atestado, de aplicação de medidas disciplinares, porque o departamento pessoal é que faz o lançamento de suspensão, das faltas, dos atestados, em todos os afastamentos. Então, por que não questionar? Está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem? O que pode prevenir a empresa, por exemplo, de uma reclamatória trabalhista futuramente? Porque se o colaborador passou a apresentar vários atestados, está faltando sempre, ele está atrasando e houver uma questão de clima organizacional, como, por exemplo, a falta, talvez, de habilidade de comunicação de um gestor do setor. E esse funcionário não está conseguindo ter essa possibilidade de conversar com a empresa, de falar aquilo que está sentindo dificuldade. Então, pode-se haver depois somente a comunicação de uma reclamatória trabalhista. Imagine como o departamento pessoal ele consegue atuar de maneira preventiva, né, de trazer segurança e transparência para as relações de trabalho e de emprego. E até um diferencial, né? Você está à frente, assim, orientando, consultando o cliente para ver essa parte organizacional, né? Isso, você gera fidelização, você fideliza aquele cliente. Isso. Porque folha de pagamento, por aí, qualquer um pode fazer. Exatamente. Hoje existem os softwares que fazem isso, mas e o olhar humano?
E o olhar humano. E o olhar humano, né? Esse olhar realmente de dizer, olha, eu estou vendo aqui que existem alguns indicadores na tua folha de pagamento que pode sim significar que você está tendo um problema que precisa ser resolvido e precisa de atenção. E até esse cuidado assim com o ambiente é uma coisa que a gente vai tratar lá na frente, né? Que tem agora os riscos psicossociais, não é isso? Isso. E é uma coisa que a gente lá na frente vai falar um pouco sobre. E uma outra pergunta que eu tenho a lhe fazer é que você falou que o DP trata muito relações. Só que as pessoas às vezes confundem o RH com o DP. Quais são as principais diferenças? O que é que difere um do outro? Muito boa a sua pergunta. Eu recebo essa pergunta Todo mundo quer saber. quase que direto. Então, tem pessoas que perguntam se o profissional do DP fica chateado quando diz que ele é do RH. Que ele diz, eu não sou do RH não, viu? Tem diferença. Acho que da mesma proporção que o profissional do RH, talvez, não sou DP não, eu sou RH, vamos separar aqui os papéis. Existe muito essa dúvida, porque tanto o RH quanto o departamento pessoal, ele está lidando com as pessoas, ele está lidando com as pessoas, de fato, com essa relação. Mas a diferença, ela vai partir de quê? O RH, ele vai cuidar da parte de treinamento e desenvolvimento profissional, ele vai tratar da parte de recrutamento e seleção, da gestão do clima organizacional. O endomarketing, né? Essa parte também do endomarketing, a satisfação do funcionário internamente, se ele está se sentindo bem, se tem algum problema interno que a empresa poderia melhorar e trazer uma solução para trazer mais satisfação realmente do funcionário internamente. Já o departamento pessoal, ele vai cuidar de todos os processos que muita gente chama de burocráticos, né? De toda a burocracia que gera conformidade para que aquela empresa ela tenha condições de ter aquele funcionário internamente. Ou seja, eu escutei já uma história que dizia assim, se chegar numa sala e colocar um profissional de DP e um profissional de RH e o gestor disser assim, olha, vamos demitir todo mundo. Não tem como seguir com as atividades da empresa. O gestor de RH vai perguntar, tem certeza? Não dá para segurar metade da equipe, pelo menos? E o profissional de DP vai dizer, é aviso trabalhado ou indenizado? Ai, que maldade, né? Eu sempre escuto isso, porque... Que maldade. Porque realmente o que ele vai tratar nesse processo vai ser isso. O que ele vai tratar são as questões de garantia que o cliente ele esteja em conformidade em todo o processo, para prevenir passivos trabalhistas, né, reclamatórios trabalhistas, para garantir que realmente haja uma conformidade e as coisas aconteçam da maneira como elas precisam acontecer. Questão de formação também, o profissional do RH e o profissional do DP, eles vão ter a mesma formação, questão de faculdade? Porque você se formou em contabilidade e trabalha no DP. Um profissional do RH, ele vai ter formação, né? Ele poderia também atuar no departamento pessoal. O departamento pessoal, os profissionais de economia, de contabilidade, de direito, o próprio do RH também, ele pode atuar no departamento pessoal. Inclusive, eu conheço profissionais de departamento pessoal que têm a formação como RH, de RH, que são muito bons, inclusive, então não tem essa vedação. Existe uma mistura também, quando se fala sobre departamento pessoal e RH, justamente porque o foco do trabalho são pessoas, né? São pessoas. Mas não quer dizer que o profissional do departamento pessoal ele não vai ter um coração bom, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi o que eu falei, achei maldade. Ele vai ter um coração bom. E o profissional do departamento pessoal, ele começa a se dividir um pouco mais entre a parte de RH e DP, quando ele assume um papel de liderança. Seja em um escritório de contabilidade ou em uma empresa onde ele precisa coordenar outras pessoas. Porque aí ele começa a se preocupar com esses indicadores de satisfação, de desenvolvimento, porque ele precisa fazer treinamento, ele precisa fazer um plano de desenvolvimento individual para acompanhar a capacitação daquele funcionário. Então, quando esse profissional já começa a atuar em uma posição de liderança, ele vai ficando ainda mais completo, eu costumo dizer. Né? É um setor que eu morro de paixão. Eu morro de paixão. É importante, né? Ele seria o coração da empresa, talvez, né? Porque é onde tudo começa ali. Quando Isso, você entra, eu costumo dizer que na contabilidade nós somos uma engrenagem. Né? Quando a gente divide os setores entre
mais conhecido no mercado como DP, o fiscal, a contabilidade, o setor de paralegal, por exemplo, é um cliente só. É uma empresa só que chega, que vai ser tratado por esses especialistas em cada área. Então, se um falhar aqui, o outro vai ter dificuldade. Eles se comunicam, né? E eles se comunicam, exatamente, né? Eu fazendo a folha de pagamento, o meu cliente executando os pagamentos para funcionário, para prestadores de serviço, o pessoal da contabilidade, quando for contabilizar, pode identificar que recebemos o pagamento de alguém que não está na folha. Como assim? E aí já entra a comunicação, com o departamento pessoal, para que a gente já entre em ação e diga, localizamos um pagamento para outra pessoa aí. Como é que está essa relação de vocês com ele? Será que tem alguma medida que a gente possa trazer como prevenção para categorizar qual é o tipo da relação que vocês têm e a gente formalizar com a intenção de reduzir, de fato, o passivo trabalhista futuro? Então, existe essa parceria também. Agora, o nosso público jovem, né, que está na faculdade hoje em dia, e todo mundo faz estágio, que está na faculdade, é importante essa parte do estágio, e às vezes ele vai começar ali a fazer estágio, mas precisa entender qual que é a diferença da relação do contrato entre um contrato de estagiário e a relação do CLT. Você poderia falar para a gente um pouco sobre a diferença de um para o outro, o que pode e o que não pode, né? Posso. Sempre existe uma dúvida, eu já peguei casos e casos, né? Eu já peguei, inclusive, um caso onde a empresa mandou a carteira de trabalho do estagiário para mim e pedindo para fazer a contratação do estagiário como estagiário, não era efetivação como CLT. Mas assinar na carteira. Me mandou a carteira e na carteira do estagiário tinha um post-it verde-limão colado como sendo o contrato de trabalho. Meu Deus. Eu não sei qual é a parte pior dessa história. Nossa. Que eu fiquei incrédula. Mas para a gente falar sobre a diferença, e na CLT a gente tem o vínculo empregatício, no contrato de estágio a gente tem o vínculo de emprego, que não tem o vínculo empregatício. A diferença é basicamente esta, né? Na questão do estágio, a gente tem a lei do estágio que regulamenta como a empresa vai tomar aquele serviço, aquele trabalho, né, o serviço do estagiário, de maneira a não caracterizar o vínculo empregatício. Né? Para caracterizar o vínculo empregatício, eu não sei se eu vou lembrar de todas as características, mas são 4, se não me foge a memória, e preciso preencher essas características simultaneamente. Se eu preencher somente 3, eu não tenho um vínculo empregatício. Entendi. Precisa ser os 4. Então, pessoalidade, ou seja, somente eu posso ir lá e prestar esse serviço. Eu não posso, não consegui hoje, vou mandar fulano aí para resolver. Não, é pessoalidade. A onerosidade, que aí é quando existe uma contrapartida, uma pecúnia, um pagamento de dinheiro em relação àquela prestação de serviço. A subordinação, que aí é quando existe alguém acima daquela pessoa que vai dizer como aquela pessoa vai prestar aquele serviço. Eu vou chegar atrasado, tudo bem eu chegar amanhã às 10? E existe essa conversa, entende? Então, existe uma subordinação, ele precisa se reportar a alguém. E a outra é a habitualidade. Habitualidade. Se houver uma habitualidade na prestação desse serviço, então, somado às 3 que eu acabei de citar, vai existir o vínculo empregatício. No caso do estagiário, se a gente for pensar, tem essas características aí que eu citei. Mas no caso do estágio, a gente tem a lei do estagiário que regulamenta aquela atividade, aquela tomada daquele serviço do estagiário. E vale lembrar, é muito importante que o estagiário conheça a lei do estagiário, para ele saber quais são os direitos e deveres dele enquanto estagiário e da contratante do estágio, para que ele entenda que ele precisa receber o vale-transporte, a bolsa do estágio quando esse estágio é remunerado, para que ele entenda que o máximo de tempo do contrato dele é de 2 anos, ele precisa ter um contrato de estágio formalizado, porque se houver uma fiscalização, esse contrato não estiver em dia e o Ministério do Trabalho bater lá na porta, pode ser considerado
um trabalho sem registro. A faculdade também precisa estar ciente, né? A faculdade precisa estar Sim, ciente, fazer estágio. ele precisa estar matriculado, né, gente? É estágio, precisa estar matriculado, porque né, eu já vi casos eu já recebi, na verdade, contato de cliente perguntando se poderia contratar o estagiário e perguntar se ele precisava estar estudando. Então é importante, né? É um detalhe muito importante. É só o principal. É só o principal. Tem a questão também das férias, né? Que tem que tirar junto com a faculdade, tem essa questão também. Preferencialmente, ele vai tirar as férias no mesmo período das férias da faculdade, mas se não for possível, não teria problema, mas eu sempre recomendo. que seja alinhado e seja possível que esse estagiário ele tire essas férias nesse período. Vale lembrar que o estagiário ele não tem direito ao terço constitucional que o CLT tem. Né? Ele vai receber somente o valor da bolsa, que já é o valor da bolsa dele, e não vai trabalhar. Esse é o benefício, que ele vai deixar de trabalhar durante um período e não vai ter prejuízo em relação ao valor da bolsa. E saber também que você que é estagiário e está assistindo, que a empresa não pode atrapalhar algo que ele tenha a fazer na faculdade. Se você precisa faltar, só me confirme se eu estiver errada, mas se você precisar faltar porque tem alguma coisa da faculdade ou precisa resolver alguma coisa da faculdade, a empresa não pode fazer com que você perca as suas atividades da faculdade, né? Exatamente. É um cuidado mais efetivo, né, que o RH ele precisa ter. E o departamento pessoal também faz esses alertas, né? De monitorar ali, precisa dar os 15 dias do estagiário, que é dentro daquele contrato dos 6 meses iniciais, né? Ver aí essa questão, para não perder esse prazo. Ou pagar, pelo menos, na rescisão do estágio, se for reincidir o contrato do estagiário. E ter também essa consciência de que não tem que preferenciar, né, essas atividades aí do estagiário. Como também nos dias de prova ele tem o direito de sair um pouco mais cedo para estudar. Então tem que ficar ligado aí nesses direitos também. Essa eu nem sabia, eu descobri recentemente que uma professora mandou lá, tem um termo, né? Que a empresa precisa. Isso, exatamente. A empresa libera. É questão social, gente. A gente tem uma questão de mão dupla que eu sempre digo. Você é estagiário, você não sabe de nada. Você precisa aprender. Então, vá de coração aberto para a tua empresa. Pelo amor de Deus, não chega lá no outro dia já dizendo, olha, quero os meus direitos. Aí vai chegar todo mundo amanhã assistir o podcast. Assistir o podcast, a Samara falou lá, e é lei. Pelo amor de Deus, não chegue assim, já com o pé na porta, pelo amor de Deus. Mas conheçam os direitos de vocês. E é importante que a empresa tenha essa sensibilidade, porque existe a questão social, né? Então, entenda que é uma via de mão dupla. A empresa está se beneficiando do seu trabalho, né? Ali com um custo menor, que se fosse contratar um funcionário, teria um custo um pouco maior. E você que não sabe de nada da sua profissão, está aprendendo, está absorvendo, então absorva, aprenda. Você já perguntou para o seu gestor, por exemplo, seu supervisor de estágio, quais são as expectativas dele em relação a você enquanto profissional? Você já pensou quais as habilidades que você está precisando desenvolver para ser um profissional, seja do departamento pessoal, da contabilidade, do fiscal, para ter uma desenvoltura um pouco melhor? Então, começa com esse sentimento, acalma o coração, pelo amor de Deus, e conversa com a empresa e só propõe, gostaria no dia das provas sair um pouco mais cedo. Às vezes a pessoa estuda num local que é um pouco distante da empresa, então... Né, tudo conversado. É tudo uma conversa que precisa acontecer. E assim, até como líder de equipe, eu encaro assim, que o estagiário é um investimento ali, porque é mais fácil você engajar uma pessoa que está começando ali, que tem a sua primeira experiência naquele local, e você formar um profissional que se habitue mais à cultura da empresa, né? Isso, então, realmente... É exatamente isso. Os dois saem ganhando. Os dois saem ganhando. Eu sempre... É um lema do escritório que eu trabalho, mas é um lema que eu tenho comigo mesma, então acho que é por isso que dei meta e estou há tanto tempo lá com eles, que é o desenvolver pessoas. Então, a gente desenvolve as pessoas e como presente e bônus desse desenvolvimento das pessoas, a gente desenvolve as empresas. E é como você muito bem falou, logo lá no início, quando eu comecei no departamento pessoal, eu via muito isso, dizia assim, vamos pegar alguém da faculdade, alguém que está começando, porque vem sem vícios, porque tem gente que já vem viciado e tem resistência de ouvir melhorias.
Então, às vezes, é um ponto importante você ter essa sensibilidade de estar aberto a mudanças, né? Eu já trabalhei com os dois públicos, seja com os que estão saindo da faculdade, como também com profissionais que vêm de outros locais e que estão abertos também a se desenvolver. Então, é sempre um investimento desenvolver pessoas. É verdade. E sobre as rotinas do departamento, como é que funciona? Desde que você recebe a informação do cliente até a emissão da guia, até as declarações? A gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa, né? Muita coisa para fazer, mas para mim é um princípio muito importante que a gente estava conversando antes até de começar aqui a gravação, é a gestão de processos. Precisa haver uma gestão de processos. Tem que haver. Tem que haver, porque se você fizer uma pergunta para a sua equipe sobre qual é a missão do departamento pessoal hoje na empresa, e ele não souber responder, tem alguma coisa errada nessa gestão. Então, sabendo disso, eu fiz uma apresentação para a minha equipe com missão, visão, valores da própria equipe do departamento pessoal. Obviamente que todos alinhados com a cultura e com os objetivos do escritório, que não pode destoar, porque senão tem alguma coisa errada, né? Então, a partir dessa apresentação, foi feita essa apresentação, porque eu gostaria que houvesse clareza dos objetivos e das tarefas. E sobre as tarefas, é basicamente o que eu já tenho trazido aqui na nossa fala, na nossa conversa. As admissões, rescisão, gestão de afastamentos, que a gente precisa ali ter uma aproximação com o cliente, que é o momento mais delicado, né, quando um colaborador dele se afasta. O que eu faço? E agora? E eu posso contratar alguém para botar no lugar? E quanto tempo isso vai durar? Sou eu que peço o benefício previdenciário desse funcionário? Quais são as ações que eu preciso fazer para me resguardar, proteger o meu funcionário, né, e não ter esse receio? Então, é um momento onde a gente recebe inúmeras ligações. A licença maternidade, que me parece que o pessoal pega assim, igual aquela batata quente, né, quando tem, mas que não tem bicho de sete cabeças, dá para fazer essa gestão aproximada e a gente vai ter, obviamente, a folha de pagamento, né, que é o coração ali do departamento pessoal, onde a gente é o produto final do departamento pessoal, que é onde a gente escritura tudo o que aconteceu com os colaboradores durante aquela competência. Todos os eventos. Todos os eventos vão estar escriturados e precisam estar escriturados na folha de pagamento. Então, a admissão, teve admissão, tem que estar aqui na folha. Teve férias, vai estar registrado na folha apropriado corretamente, de acordo com a competência. Eu tenho afastamento, vai ter que ter o afastamento na folha de pagamento. Então, e a gente faz tudo isso conforme a legislação orienta. Ok. Agora, ainda falando sobre relações de trabalho, né? A gente falou sobre o estagiário, a gente falou sobre o CLT, mas tem um movimento também que recentemente a gente conseguiu ver, que é sobre o contrato PJ, que muitas empresas, às vezes, optam por contratar por PJ, ao invés de contratar fazer o contrato de trabalho mesmo. Qual é a diferença por exemplo, se uma empresa propõe isso para alguém que está assistindo a gente? Ah, não, vamos contratar você por PJ. O que ela precisa saber da diferença dos dois? E também é algo que também é tratado pelo DP, a questão dessa decisão? O DP ele precisa entrar, na verdade, né? E antes até de responder essa tua pergunta, que eu acho muito pertinente o que tem acontecido, existe aí um movimento crescente e isso é decorrente do grito dos empresários em relação à alta carga tributária que existe no vínculo trabalhista. Os custos, né? E os custos, exatamente. Então, esse movimento crescente vem já a partir daí. Mas veja só, sempre que eu recebo essa informação, ou essa pergunta se é mais vantajoso ou não, vem sempre com essa dúvida. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? O que seria mais vantajoso para eu fazer agora? O empresário já chega assim. O que seria vantajoso para a empresa e o que é bom para o funcionário, né? Exatamente. E aí a minha resposta vai ser sempre depende. Depende do que você precisa. Você precisa realmente de um PJ ou você precisa de um CLT, de um funcionário? Não adianta você precisar de alguém, de uma relação com alguém que vai atender os 4 pré-requisitos. Lembra dos 4 pré-requisitos? Se você precisa de alguém que preencha esses requisitos na sua operação,
não vai ser PJ. Porque se você fizer pelo PJ, você automaticamente... Não pode cobrar, né? Automaticamente você já está constituindo um passivo trabalhista. Porque se você está cobrando o PJ como se ele fosse empregado, você vai ser cobrado como empregador. Em algum momento, a conta chega. Ah, Samara, não, mas é de confiança. A confiança acaba quando o contrato termina. Na maioria das vezes, essa confiança acaba quando o contrato termina. Quando a relação já não vai bem, os arranhões dessa relação ela já começam a doer e a aparecer. Então, existe muito esse risco. E o departamento pessoal ele entra onde? No cálculo, na simulação dos valores dos custos que vão haver se ele contratar como PJ ou como CLT. Entendendo o cenário, Isso, entendendo o cenário. Ele vai propor para o empresário dizer, ó, tá aqui, os custos são esses, mas você observe, você precisa de um CLT ou você precisa de um PJ. Entendi, para não ter problemas no futuro. Exatamente. É verdade. E o E-Social? O E-Social, assim, quando eu peguei para fazer... E-Social, né? Quando eu peguei para fazer, que eu não vai? sendo do DP, rapaz, eu me enganchei. Eu imagino assim, como deve ter sido difícil a transição. Tem como falar um pouco sobre o E-Social? Claro. Eu sou apaixonada pelo E-Social. Então vai bem. Apaixonada. Graças a Deus. Vai bem. Sou apaixonada e assim, eu comecei no departamento pessoal no boom do E-Social. Ninguém sabia como ia acontecer. Inclusive, lá no escritório, eu fui a primeira pessoa a fechar a folha de pagamento no E-Social, porque eu fiquei ansiosa, eu quero saber como é isso aqui. Você se empolgou com a mudança, Muita empolgação, porque, amigo, durante toda a minha trajetória no departamento pessoal, eu tenho um lema. Se a máquina faz, se o robô faz, eu não faço não. Porque toda repetição, todo trabalho repetitivo, ele é desumano. Então, se existe a probabilidade da máquina fazer, ela vai fazer. E se eu precisar treinar a máquina para que ela faça, eu vou treinar. Porque eu acredito na tecnologia como um fator determinante para o departamento pessoal ele conseguir rodar com a eficiência que ele precisa ter. Então, quando eu vi o boom do E-Social, eu disse, é aqui. Eu disse, é o meu momento. É a minha oportunidade, porque eu estou começando, mas está todo mundo começando também, porque é a novidade para todo mundo. Aí todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Então, por mais que eu estivesse trabalhando com pessoas que já estavam há tempos no E-Social, mas no departamento pessoal, mas o E-Social era novidade para todo mundo. Então, naquela época, eu me debrucei em estudar o manual do E-Social. Eu fui estudar como era que mexia no XML do E-Social. Olha só. XML é sempre... É sempre, né? Eu ficava apaixonada para ler o XML. Toda vez que acontecia um problema, eu sempre estava lá, não vou ler o XML, vai dar certo. É aqui, ó, ele está dizendo isso. E consegui desenvolver uma habilidade nessa leitura do XML. Então, para mim, o E-Social, ele foi um diferencial para o departamento pessoal. Ele foi um divisor de águas para saber quem é que quer continuar e quem vai dizer, ó, não dá não para mim, vou procurar outro rumo. Mas, assim, o E-Social... ele nada mais é do que a digitalização de tudo aquilo que o DP é. Ou seja, se eu sei CLT, eu sei E-Social. Se eu souber a CLT e as normas que são pertinentes às relações de trabalho e de previdência, eu vou saber fazer o E-Social. Não tem erro. Inclusive, é importante que você saiba, porque se o E-Social fizer errado, você tem que saber. O que eu acho massa do E-Social é que ele tem o campo assim, você manda tudo para lá. E ele tem lá o cálculo devedor, que é o saldo apurado pelo E-Social, e o saldo declarado e o saldo calculado. Ou seja, ele é o maior dedo duro das empresas para o Ministério do Trabalho. Sempre que você faz um cálculo, fecha a folha de pagamento, está lá. Saldo apurado e o saldo calculado. Ou seja, eu calculei, mas você apurou isso aqui. Você tem certeza que quer continuar? É muito disso. Mas nem todo mundo sabe desses detalhes e da formalização do que acontece. E outra novidade em relação ao E-Social é que, agora nessas atualizações dos manuais, de versão, na verdade, do E-Social, agora antigamente você mandava um evento, subia um evento. Funcionário está afastado, subir. Alterei salário, funcionário, subia evento. Você precisava excluir, você excluía
mandava um novo evento, ficava registrado um novo evento naquela data que você está fazendo. Mas agora fica o histórico. O que foi que você excluiu? Eita. Vai ficar aqui. Nossa. O que foi que você mandou? Isso aqui. O que foi que você alterou? Está registrado também. Então, não só agora as datas dos envios, mas também o histórico de tudo aquilo que você fez. Então, agora, tenha cuidado ou tenha aí uma cautela sobre aquilo que você sobe para o social. Entendido. Agora vamos falar sobre atualizações, né? Coisas que estão em pauta aí. Primeiramente, o crédito trabalhista, né? É um assunto que está em pauta. Você poderia falar para a gente um pouco sobre o que é, o que está acontecendo aí no momento? Posso. Ele até mudou de nome em alguns momentos, né? Ele foi batizado, porque tudo agora do governo, que tem a digitalização, tem o E, né? Aí ele foi chamado de E-consignado. Aí depois passou a ser crédito do trabalhador. Aí a medida provisória, que é a 1292, ela vem trazer essa nova modalidade do empréstimo consignado. Consignado porque vai ser descontado onde? Na folha de pagamento, direto na fonte. E aí tem alguns cuidados que a gente precisa, enquanto departamento pessoal, alertar os nossos clientes. A gente, inclusive, recentemente fizemos uma live lá no escritório que foi exclusiva para os clientes, para que a gente pudesse falar sobre as características desse empréstimo, quais os cuidados que o colaborador precisa ter, quais os cuidados que a empresa precisa ter. Então, basicamente, o colaborador vai pedir o empréstimo, simulações de empréstimo pela carteira de trabalho digital. Os bancos, que são as instituições consignatárias que estão aí nesse programa, que são habilitados para emprestar, vão mandar simulações para o empregado. O colaborador vai escolher o empréstimo que ele quer, o valor, as parcelas, pela carteira, vai aderir, aí o banco vai enviar, o governo vai enviar, o Ministério do Trabalho, na verdade, vai enviar uma notificação no domicílio eletrônico para a empresa, dizer, algum funcionário pegou aí um empréstimo. E aí a empresa vai acessar o site do Emprega Brasil para entender os detalhes de quem solicitou o empréstimo, quais as parcelas, para enviar para a contabilidade e a contabilidade lançar essas informações na folha de pagamento. E aí o detalhe, a garantia desse empréstimo é o FGTS e a multa rescisória. Então, é bom, mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter bastante cuidado. Então, até 10% do saldo do FGTS, 100% da multa rescisória, o empregado, ele pode, o banco pode ficar com essa parte, né, para custear. Vai ser descontado, pode ser descontado uma parte também na rescisão também. Se nenhum desses saldos forem suficientes para quitar, o banco vai poder negociar, o funcionário e o banco vão poder negociar, né? Demitir o funcionário, ele estava devendo 10 mil e ainda tem um saldo aqui de 7 a pagar, a multa não deu conta, o saldo não deu conta, a rescisão não deu conta. O que vai acontecer com esse funcionário? Ele vai negociar direto com o banco. Se ele não for negociar com o banco, no próximo contrato de trabalho dele, vai ficar tudo lá. O banco pode retomar esses descontos a partir do saldo desse FGTS. Então, é uma dívida que vai ficar vinculada ao trabalhador e aí ele precisa realmente entender os detalhes dessa medida provisória para saber se vale a pena para ele ou não. E, gente, por favor, é um empréstimo, não é um benefício. Então, para todo empréstimo, você precisa ficar atento e entender se realmente é a oportunidade que você precisa naquele momento. É perigoso, né? Então, assim, para o empregador não tem nenhum prejuízo, né? A dívida não vai ficar para ele. Não, a empresa ela não vai subsidiar esse empréstimo, ela não entra como nenhum tipo de garantidor no empréstimo, até porque é um funcionário e a instituição e ele não chamou você para conversa, enquanto empresa, né? Se ele não chamou você para conversa, nem se meta nesse BO. É funcionário e o funcionário e o banco. E o banco, perfeito. Muito bom. E sobre reter talento, sobre benefícios, como é que o DP age nessa forma para reter talentos? Pronto, aí vai ser uma conversa em conjunta, RH e o DP e também o jurídico. Por quê? Eu digo que é sempre uma conversa em conjunto. Primeiro, o RH ele vai tentar entender dentro daquela empresa, ou até mesmo entender no mercado, quais são os benefícios que estão sendo mais desejados. Porque se a gente quer reter talento, eu tenho que te oferecer
o que para você faz sentido, concorda? Concordo. Então, se eu tenho que oferecer para você o que faz mais sentido, eu preciso de uma pesquisa, né? Para saber o que é que os colaboradores estão mais querendo naquele momento. E até no mesmo segmento, né? Algum concorrente que está ali. Exatamente. Benefício. E aí o departamento pessoal, ele vai entrar para falar sobre os custos que existam em relação aos benefícios que você quer implantar. Você, RH, chega para mim, ó, a gente quer implantar benefícios para os colaboradores. Tudo bem. A gente quer dar um prêmio. A gente quer dar uma bonificação. Criar programas de incentivo de retenção de talentos. Aí eu vou dizer, tudo bem, sobre o prêmio vai ter imposto de renda. Tudo bem, na bonificação, enquanto DP, tá? E na bonificação, eu vou também fazer aqui desconto do INSS e de Previdência, vai ter reflexo. Então, o departamento pessoal, ele vai entrar de maneira a trazer os custos para vocês, para o empresário decidir quais os benefícios. E o jurídico, ele vai entrar para formalizar documentos internos. Porque eu não posso simplesmente, do dia para a noite, chegar e dizer assim, vou oferecer auxílio alimentação, auxílio transporte, um valor de bonificação e cada um vai ter o seu valor diferente. Não, eu preciso de uma isonomia. Isso. Eu preciso de regras e políticas claras que digam quais são os critérios para que o colaborador receba aquela bonificação. Então, para que tenha uma segurança jurídica, o jurídico também precisa estar envolvido. Então, para que haja essa retenção de talentos, precisa desse conjunto. Ainda falando sobre atualidades, agora vamos falar um pouco sobre a norma regulamentadora sobre os efeitos psicossociais, né? Isso. Também é algo que está bastante em pauta. Pode falar um pouco para a gente o que é? Isso. Aí a gente, da mesma medida que a gente tem agora a discussão sobre a retenção dos talentos com os benefícios, a gente vai ter também a divisão de papéis, né? O departamento pessoal, ele vai entrar como? Na previsão de custos também, porque a gente sabe que o SST, ele tem um impacto no custo na parte tributária também. Ou seja, existe a necessidade de pagamento de aposentadoria especial, vai ter uma alíquota maior do INSS aí. Então, existe um maior volume de afastamentos, então vai aumentar o RAT da empresa, porque o RAT ele é calculado com base é um fator previdenciário que vai ser calculado com base nesse histórico. Se existem acidentes, se existem esses afastamentos. Hoje em dia, muito afastamento por burnout também, né? A gente está vendo. Exatamente. Então, o DP ele vai entrar nesse cenário como alguém que vai trazer os impactos tributários para o cliente. E o RH vai entrar nessa visualização. E aqui também entra a assessoria de SST, tá? Porque a empresa precisa ter uma consultoria, uma assessoria de SST, porque nem o profissional do departamento pessoal, nem o profissional de RH, ele vai ter as competências técnicas da formação mesmo, do médico do trabalho, do engenheiro do trabalho. Então, quem tem que saber é cada profissional no seu lugar, né? E o RH ele vai entrar com as medidas, em parceria com o pessoal do SST, com as medidas para identificar quais são os riscos psicossociais que existem naquele ambiente de trabalho. Assim como existem os riscos ergonômicos, de postura, os riscos físicos, químicos. Então, vai haver agora, né, com a atualização da NR1, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, vai precisar, a empresa vai ter que ter essa atenção para entender no ambiente de trabalho quais são os ambientes ou o fluxo do trabalho onde vai existir mais estresse, essa sobrecarga mental, a questão do assédio, que já é algo que é trabalhado pela própria CIPA. Então, onde é que existe, né, esse assédio, essa sobrecarga mental? E aí vai existir também um trabalho, as empresas que já têm um trabalho sobre clareza de processos, clareza sobre as entregas. Você é funcionário e você não sabe quais são as suas atividades. Você não tem uma lista de atividades do seu cargo. Como é que você não sabe qual a minha expectativa enquanto a sua gestora sobre as suas entregas? Então, isso pode gerar ansiedade. É verdade. Se eu não souber quais são as minhas entregas, eu vou ficar super ansiosa, me perguntando, será que a empresa vai me demitir? Será que eu estou trabalhando bem? Será que eu estou suprindo realmente as expectativas? Será que eu estou entregando? Então, o trabalho vai ser muito voltado para essas questões que eu já levanto essa bandeira
há muito tempo, né? De trazer a clareza nos processos, de dizer, olha, o que eu espero de você é isso, isso, isso e isso. Essa nova regulamentação vai causar custos para a empresa? Vai, né? O custo é, a empresa que não tem a assessoria de SST, ela vai ter que correr. E já está valendo a partir de maio. Entendi. Então, precisa correr com essa assessoria. Não necessariamente ela vai precisar contratar alguém de SST para estar 24 horas dentro da empresa, né? Precisa contratar um profissional que faça o laudo que identifique. E, gente, pelo amor de Deus, não é para ter, não adianta, na verdade, você ter o laudo mapeando onde que existem os riscos, se você não tiver um plano de ação para resolver os riscos. Né? É um funcionário lá que trabalha por 5. O técnico foi lá e identificou a sobrecarga de trabalho, exaustão, burnout. O que a empresa vai fazer? Contratar gente, dividir essa rotina. Eu gostei muito dessa nova norma aí. Eu, como colaboradora, eu adorei. Até uma cadeira que empresa, as pessoas gostam, pode gerar uma lesão na coluna, né? Até pequenos detalhes, até os mais... Pequenos detalhes. É você reparar se a pessoa que faz a limpeza lá, ela está usando óculos de proteção, se ela está usando luvas para não ter contato. Então, tudo isso de acordo, quem vai dizer quais EPIs cada funcionário vai precisar, vai ser o técnico de segurança do trabalho, o profissional de SST, que vai mapear os riscos, dizer para a empresa quais EPIs, e a empresa, para se resguardar dos custos, seja reclamatória trabalhista, ou seja, a identificação, por exemplo, a determinação de pagar insalubridade, periculosidade. Tem esse risco de ter que pagar esses adicionais aí para questões de saúde? Psicossociais, eu ainda não vi essa previsão. Mas como ele trabalha com os outros riscos também, né, essa avaliação desses outros riscos, e se identificar dos riscos de vida, de saúde, como, por exemplo, postos de combustíveis, que trabalha ali com os combustíveis que alguns têm algumas substâncias prejudiciais à saúde. Então, tem um valor de INSS que é pago a mais na folha de pagamento, porque aqueles profissionais não podem ficar expostos por muito tempo àquelas substâncias. Então, é uma medida social a fim de proteger o trabalhador, assim como todas essas. Se a gente for olhar, todas essas medidas têm como intuito proteger o trabalhador. Eu voto por reduzir a carga horária, tô brincando. Está em discussão, Está em discussão. E aí, esses assuntos que eu falei aqui sobre as características de vínculo empregatício, toda essa questão sobre o valor é direito do trabalho ou é direito do trabalhador? Será que a Justiça do Trabalho está sempre a favor do empregado? Será que ele não quer só receber mais ali por Será? E essas questões, assim como as novas formas de trabalho, conforme as modulações que a gente tem, as modificações que a gente tem na sociedade hoje em dia, todos esses detalhes a gente tem nesse livro. Este livro, que fala sobre as relações trabalhistas ou não trabalhistas e uma economia de compartilhamento. Todos esses detalhes. Ele vai caracterizar quem é o empregado, quem é o empregador, quando que se equipara a empregador, também vai estar aqui. Então, as expectativas dessa nova geração sobre relacionamento, que quer uma redução de jornada, que quer trabalhar com algo que tenha propósito. E é outro ponto em relação à retenção de talentos, tá? Você identificar, principalmente a nova geração hoje... Eu ia falar isso. Estou representando muito a nova geração aqui, né, pedindo redução de carga de trabalho. Que quer que só vai trabalhar, que não, na verdade, não aceita a proposta de emprego hoje mais por salário. Não. Com certeza. Quer, por exemplo, uma redução de jornada. Uma qualidade melhor. Uma qualidade de vida. Ele quer o novo jovem, a juventude de hoje. Gente, eu sou dessa mesma geração, eu sou geração Z. É verdade. Que toda vez que eu falo isso, eu me surpreendo, porque eu esqueço que eu sou da geração Z. É uma representante nossa no DP da nossa geração. Então, é identificar que as pessoas hoje, elas não querem trabalhar só pelo salário, não.
existe um salário invisível que as empresas elas oferecem, que é um ambiente de trabalho sadio e com dignidade, né? Com essa clareza sobre propósito e entrega. As pessoas estão aceitando trabalho hoje em dia, levando em consideração até mesmo os princípios daquela empresa. E esse eu vi numa rede social aí, não sei se posso falar o nome da rede social, mas enfim, vi na rede social ontem, inclusive, sobre pedidos de demissão voluntários, que a gente está uma crescente, né? Uma crescente. E tem vários outros movimentos. O voluntário desses profissionais chega simplesmente dizendo, não quero, vou procurar. Não vale a pena para mim. Não vale a pena para mim, não faz sentido para mim. Até o outro movimento sobre a demissão silenciosa, que é aquele trabalhador que não vê mais sentido, mas também não vai pedir demissão, vai ficar ali no limbo, desanimado, e a empresa não sabe se demite, não sabe se espera o pedido. Né? O que existe aí é um risco, né? Porque a empresa tem a sua operação, vai continuar com alguém desanimado. Nossa, é sempre muito complexo. É uma conversa complexa, porque vai existir o custo para o lado do empregado, né? Esse sentimento de desalinhamento de propósito do empregado e aqui do empregador os custos, mas que eu sempre falo, gente, contrato de experiência, ele é um momento para ambas as partes entenderem se querem continuar com aquele casamento, né? Se querem continuar com aquele vínculo, com aquela relação. O empregado vai avaliar se a empresa está fazendo sentido para ele e o empregador também. Sim. É por isso que entra o DP novamente. Fazendo sempre as orientações, assim, você não precisa firmar com esse funcionário, por exemplo, um contrato por tempo indeterminado logo de cara. Faça o contrato de experiência. Por quê? Redução de custos. Não vai haver uma multa rescisória se não der match ao final dos 3 meses. Então, eu tenho uma atividade sazonal, é de 4 meses, mas o contrato de experiência só são 3. Faz um contrato por tempo determinado, que mesmo assim não vai haver a multa rescisória, porque as partes envolvidas no contrato já sabem que aquele contrato tem início, meio e fim. Então, o departamento pessoal ele vai entrar com essas informações estratégicas para reduzir os custos da contratação, que eu sei que existe um custo aí carregado sobre o vínculo empregatício. Mas o departamento pessoal está aqui justamente para trazer essas informações, essas novidades, essas atualizações, para que o empresário sinta segurança de continuar com o seu negócio. Perfeito. Agora, para finalizar, né, a gente queria que você definisse em uma frase, se possível. Foi muita coisa que a gente falou aqui, são muitos assuntos, mas se você conseguir definir para a gente em uma frase o que é o departamento pessoal para você. Eu já ia perguntar, eu posso dizer o que ele é para mim? Para você. Que é a minha bandeira que eu levanto, assim, desde que entrei no departamento pessoal. A frase que eu poderia definir aqui, sem dúvida, é que o DP é mais que folha. Pelo que a gente falou aqui, a gente percebeu, né? Que a gente conseguiu falar sobre tudo, relação de trabalho e muito mais outras coisas. Exatamente. O ponto importante que nem todos os empresários valorizam, o DP é a parte ali da folha, deixa ele ali quietinho, é a contabilidade que gera valor, é o fiscal que gera mais essa angústia, às vezes, no empresário. Mas o departamento pessoal, se você for olhar de perto para os empresários contábeis, é a porta-chave, ou a porta de fachada com os seus clientes, porque é quem mais fala com o seu cliente. Invista em comunicação do departamento pessoal. A comunicação do departamento pessoal ela precisa ser muito acertada, muito alinhada, porque é quem está em mais contato com o teu cliente. Sim. E dentro do próprio departamento pessoal, a gente consegue gerar outros serviços que a gente estava falando, né? Isso. Mas aí pode ser pauta para um outro momento. Bom. Obrigada, Samara. Lembra que no começo eu falei que a gente tinha uma surpresa se você ficasse até o final do vídeo? Então, anotaram a frase que a Samara falou? Então, a gente vai no Instagram, o livro que a Samara comentou também, essa semana divulgar o sorteio desse livro. A gente vai explicar melhor no Instagram, mas gravem essa frase, que vocês vão precisar dessa frase posteriormente. E fica ligado no Instagram do CRCL Jovem, porque vocês vão publicar os detalhes de como você vai poder ser dono desse livro. Exatamente. E tá novinho, tá no plástico. Tá no plástico, tá? Eu tenho um dele, eu faço a leitura dele assim, sempre, eu volto sempre para esse livro, porque eu acho que as definições que ele traz é numa linguagem muito mais atualizada e que traz esse embasamento. Então, você, profissional do departamento pessoal que está nos assistindo,
ou até mesmo você que quer entrar no departamento pessoal, que eu capito, viu? Eu recruto. Venha para o departamento pessoal. A gente ia perguntar sobre isso, inclusive, sobre as dicas. Acho que dá tempo da gente falar ainda. As dicas, rapidinho aqui. Dicas para quem está na faculdade e quer seguir no departamento pessoal. E não tem todo tudo que a gente falou aqui, a gente não discute na faculdade, né? Então, você teria algumas dicas? E só para estender essa pergunta, para ficar uma só, qual a especialização também que essa pessoa pode fazer para se tornar um especialista? Tá, ótimo. Vejam só, quando eu comecei, minha gente, o fator determinante para um profissional do departamento pessoal hoje é estudar. Acho que para quase todos, né? É via de regra. Para mim funcionou muito. Eu, como estagiária, o primeiro livro que eu comprei foi a CLT. 942 artigos, se não for de memória. Já sabia desde estagiária você que você ia seguir no DPT. Eu me apaixonei à primeira vista porque eu tenho um senso de justiça. Então, eu sabia que eu, à frente do departamento pessoal, atuando no departamento pessoal, que é outro detalhe, gente, eu nunca me senti funcionária. Nunca me senti funcionária. O meu compromisso era com a minha formação. Então, independente do que o escritório oferecia ou não oferecia, ou qual era o cargo que eu exercia ou não, eu sempre fui muito voltada para a minha capacitação profissional. Então, eu disse, eu quero DP, eu me apaixonei por isso. Comprei a CLT e todos os intervalos eu estava ali lendo quem é o empresário, quem é o empregado, o que acontece no vínculo do estágio e o jovem aprendiz, e o que é a diferença entre vínculo trabalhista, o vínculo de trabalho e de emprego. Me parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E esse livro aqui, ele fala sobre isso, inclusive. Então, se eu pudesse trilhar esse caminho novamente, eu acho que eu faria exatamente as mesmas coisas. É o estudo, comece estudando a CLT. E atrás, fora, né, da faculdade. Deu interferência aí? Foi o quê? Deu certo? Tá. Eu começaria estudando a CLT, a Instrução Normativa 2110, para saber sobre as regras da Previdência. Tem as outras normas pertinentes sobre isso. Então, venha sempre com aquele ar de o porquê das coisas. Eu sempre fui muito curiosa. O porquê que o funcionário recebe vale transporte? E o porquê do desconto de 6%? E o porquê desse salário? E o que é isso de convenção coletiva? Então, outro ponto, se você quer ser profissional do departamento pessoal, você precisa ser curioso. Não aceite as coisas como são. Perguntem o porquê. E um outro passo que eu dei, que fez a diferença total na minha carreira, foi fazer uma especialização mais aprofundada com a prática, que foi a minha especialização em legislação e auditoria trabalhista. Então, eu precisava estar do outro lado. Qual é esse outro lado? O fiscal do trabalho está atrás de quê? Eu quero saber, porque é exatamente esse medo que o meu cliente tem. Exatamente. Então, eu quero fazer essa linha de frente para prevenir esses cuidados, essas fragilidades que o meu cliente tenha. Então, eu fiz especialização em legislação e auditoria do trabalho. Eu também fiz vários cursos que eram mais pontuais, tipo do E-Social. Fui aprender o que era social. Treinamento sobre RAIS na época. Hoje é tudo no E-Social, graças a Deus. Treinamento sobre DIF. Todas as declarações acessórias inerentes ao departamento pessoal, eu fui fazer treinamento. Quem é que sabe sobre isso? Eu vou aprender. Eu quero saber. Quem é que sabe? Então, esse foi a minha trajetória. Cheguei até aqui. Dentro do próprio departamento pessoal, eu vi que tinha um outro nicho, que é a parte de ensino. Então, eu me propus a dividir conhecimento, que é outro divisor de águas para mim, enquanto profissional, aprender ao máximo, não reter conhecimento, para ensinar realmente o que você sabe, e correr atrás, se colocar, se posicionar, falar. Não tenha vergonha. Se você é um profissional bom, qualificado, se posicione, se mostre que você mostre que você sabe, porque o mercado está aí para consumir ou reter, na verdade, né? Os empresários eles querem profissionais que resolvam os problemas, resolvam as dores. E como é que os empresários vão saber que você tem o remédio para a dor dele? Se você se colocar. Então, esse outro ponto que eu quis desenvolver em mim foi o da comunicação. Eu precisava não ter vergonha de falar sobre o que eu gosto e do que eu faço. Então, eu procurei tanto cursos sobre comunicação e foi daí que eu entrei na neurociência, para o autoconhecimento e saber também como a minha equipe funciona. O que é que gera
motivação na minha equipe. Você sabe como cada colaborador da sua equipe se motiva? Porque se a minha equipe for bem, eu estou indo bem. Isso significa que eu estou entregando. Então, se isso faz parte do meu escopo, do meu trabalho, é o que eu quero desenvolver. Então, a neurociência, para mim, também foi muito importante, seja aplicada à liderança ou ao comportamento humano e ao desempenho, porque você tem a equipe, que são seres humanos também. Os seus clientes são seres humanos, então você vai saber como se comporta e por que se comporta. Se for o caso, o seu chefe é ser humano também, é uma pessoa também. E você vai saber. Então, para mim, fez muito sentido aprender neurociência por conta destes pontos. E para mim tem dado muito certo. Então é isso, né? Obrigada, Samara, por Obrigado, aceitar nosso Samara. convite hoje. É Chegamos muito ao fim de proveitoso. mais esse episódio. Espero que todo mundo tenha gostado, né, do Muito bate-papo. obrigada, A gente gente. queria agradecer. Ao NEIS, agradecer aos patrocinadores, Elenilza Lima, que confeccionou essas canecas. Muito linda, por sinal. Essas canecas do CRC Jovem. E agradecer a todos que estão nos assistindo. E principalmente a você, Samara, por ter Principalmente a vindo você. aqui Eu que hoje. agradeço, Obrigada. gente, Como pelo ex-membra, tá? Do CRC Jovem. Sim, a também. satisfação, como eu falei no início. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada por poder compartilhar um pouco do que eu aprendi nessa minha jornada, nessa minha trajetória. E parabéns a vocês por esse projeto, por estar sempre empenhados, né, de maneira voluntária a atingir esses recém-profissionais e os estudantes de contabilidade para mostrarem para eles quais os cenários e as possibilidades que eles têm. E isso é muito nobre da parte de vocês. Obrigada. E meu muito obrigada, viu? Meus parabéns. É isso então, gente. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.